Beleza, galera ligada aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Está chegando agora? Se inscreve no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola aqui no nosso segundo canal e siga a gente também nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá muita notícia por lá, mas agora eu vou fazer uma resenha com você aqui hoje. Mais cedo o Vasco perdeu para o Coritiba fora de casa 1-0. Rapaz, que atuação foi essa, principalmente no primeiro tempo. O time do Vasco ficou encaixotado na marcação do time do técnico Jorginho, colocou ali praticamente 10 jogadores atrás da linha da bola quando o Vasco tentava atacar, e o Vasco com pouca mobilidade, conseguindo ser facilmente sendo marcado pela equipe do Coritiba, não conseguindo triangulações, jogadas de linha de fundo para tentar fazer outras modificações ali no ataque para tentar pelo menos furar esse bloqueio do Coritiba, que teve muito mérito nessa primeira etapa na questão da marcação, mas o Vasco era uma presa muito fácil. O primeiro tempo praticamente irrisório ali de jogadores como Bruno César, Bruno Gomes, jogaram muito mal e aí o time ficou penando, até porque o meio-campo do Vasco, que sempre é o pulmão do time para mexer, para modificar a equipe, foi muito mal com esses dois jogadores principalmente, e o Vasco deixou a desejar nessa primeira etapa. Mesmo assim, conseguiu sair no primeiro tempo com um resultado em 0-0. Na segunda etapa, o time melhorou, o time teve oportunidade, jogadores como o Thales Magno melhorou bastante, jogando um pouco mais solto, o próprio Igor Catatal dando movimentação na direita. Mas aí veio o lance polêmico, o lance que praticamente não, o lance que decidiu a partida. Um cruzamento da direita do time do Coritiba, a bola foi alçada na área encontrar o atacante Robson, a bola já ia passando e aí veio o Iago Pikachu fazendo aquele pênalti infantil. E olha, muito garoto foi o Pikachu, que foi o capitão do time, olha só, um dos jogadores mais experientes que o Vasco tinha em campo, fazia aquele pênalti, foi uma brincadeira de muito mau gosto do Pikachu. Ele tanto que nem reclamou depois que o árbitro foi ver no VAR, que viu o pênalti, foi uma mãozinha ali marota dele ali para tentar impedir o jogador de chegar na bola, mas ele não ia chegar. E aí o Pikachu foi muito infantil fazendo aquele pênalti. Ao meu ver, um pênalti cobrado primeiro pelo zagueiro Sabino, fazendo diversas paradinhas, diversos pulos e tal. E aí o Fernando Miguel tem que sair uma hora para fazer a defesa. Como o jogador não se definia, ele saiu, acabou avançando ali com os dois pés fora da linha, mas era uma jogada que o jogador demorou anos para fazer aquela cobrança de pênalti, aí era justificável o Fernando Miguel um pouco se adiantar, fez a defesa, depois no rebote fez uma grande defesa, colocando ali muito corajosa o braço direito para fazer a defesa em segundo tempo, mas mesmo assim o árbitro mandou voltar e aí o próprio atacante Robson bateu o pênalti e fez 1-0. E aí o Vasco também com atuações pífias muito ruins de vários jogadores, principalmente o próprio Pikachu que não atuou bem, os meio-campo normalmente Bruno Gomes e Bruno César muito mal no jogo. O Bruno César até melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas nada de muito grave, até porque ele era o articulador do time, era o grande cara que a gente esperava não, o técnico do Vasco esperava que ele pudesse municiar o ataque do Vasco, mas não funcionou. O Vasco até perdeu algumas oportunidades, o Germancano fez uma linda definição ali no próprio cruzamento do Bruno César, que veio pela esquerda, cruzou, o Germancano finalizando muito bem, mas o Wilson, goleiro do Coritiba, fez uma ótima defesa impedindo o gol do nosso artilheiro. Depois o próprio Thales Magno mandou a bola na trave, o Catatal teve também 2 ou 3 oportunidades aí de finalizar, acabou demorando demais para definir a jogada, além da jogada que sobrou para o Guilherme Parede. Eu até agora estou tentando entender por que ele não fez aquele gol, chutando no único lugar que ele não poderia chutar, que era no setor direito ali, que era mais fácil do goleiro fazer a defesa, era só curvar um pouco o pé para o setor esquerdo e bater no cantinho esquerdo do goleiro Wilson, com certeza marcaria o gol. E o Guilherme Paredes olhou para o chão, não conseguiu fazer a finalização da maneira correta, perdendo uma grande oportunidade. E aí sim teve o pênalti, o gol da equipe do Coritiba, que para mim foi um pênalti discutível, mas eu acho que o Pikachu tem toda a culpa de fazer aquele pênalti. Então hoje a culpa do lance é do Pikachu. Depois o árbitro poderia ter muito bem
parado ali na questão da defesa do Fernando Miguel, mas eu sei que a lei define que o goleiro, quando avança, tem que voltar, mas o jogador também que foi bater o pênalti, o Sabino, demorou anos para fazer a cobrança e era normalmente explicável ali o adiantamento do Fernando Miguel. Aí depois, no finalzinho do jogo, uma falta ali dentro da área, em cima do Neto Borges, a bola nem já estava mais na jogada, o jogador pisa no pé, pisou apenas na pontinha, segundo o comentarista de arbitragem da TV Globo, o Sandro Meirahit, mas pisou. Se pisou, é falta, dentro da área é pênalti. E mesmo com o VAR chamando o árbitro para verificar a situação, o Luiz Flávio de Oliveira foi lá e não deu o pênalti descaradamente. O Vasco garfado, mas também tem as suas culpas, principalmente, primeiro, na armação do time. Eu falei no nosso pré-jogo no canal Atenção Vascaínos que a comissão de técnica do Vasco deveria ter dado oportunidade para o Caio Tenório jogar, até para a gente verificar se o jogador pode ser, sim, um jogador útil para a próxima quarta-feira, que é o jogo mais complicado contra o Botafogo em São Januário, pelo segundo jogo da Copa do Brasil. Daria oportunidade para o garoto mostrar serviço, porque o Pikachu, nossa senhora, não dá mais. O Pikachu vem muito mal essa temporada, parece que alguns torcedores falam e eu estou começando a dar razão a eles, que o Pikachu parece que não quer mais jogar no Vasco. Esse é o meu ver, porque um pênalti que ele fez, a atuação que ele vem fazendo, parece mesmo que não está à vontade no Vasco da Gama. É um jogador que desceu muito nível e hoje fazendo esse pênalti descarado, um pênalti muito infantil, deu a derrota para o Vasco hoje, porque se, por exemplo, tivesse empatado, o Vasco estaria ali entre os 4 primeiros ainda do Campeonato Brasileiro, continua agora ainda em cima, mas é o 5º colocado com os mesmos 17 pontos, vê a liderança um pouco mais afastada, já que o Atlético Mineiro venceu, tem 21, fica a 4 pontos do líder, e depois agora tem uma sequência difícil. Primeiro tem um jogo até razoavelmente um pouco mais tranquilo contra o Red Bull Brasil em São Januário, Red Bull Bragantino, desculpa, em São Januário no domingo, e depois 2 jogos fora, contra Atlético Mineiro e contra o Bahia, e depois o clássico contra o Flamengo. Essa é a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco que hoje perdeu uma grande oportunidade de sair do Paraná com 3 pontos em cima do Coritiba, um fraco time do Coritiba. O Vasco tinha tudo para fazer os 3 pontos, sair com a vitória, mas esse pênalti do Pikachu, volto a dizer, foi lamentável, não tem nem explicação para o que ele fez, tanto que ele nem reclamou depois que ele tomou o cartão amarelo, ele nem reclamou. O próprio Miranda no final do jogo disse que ele eu coloquei o braço ali, vacilou o nosso Pikachu e na minha oportunidade. O pior não é isso, o pior é que como o Caio Tenório não jogou hoje, como vai colocar um jogador na próxima quarta-feira? O Pikachu novamente vai ser titular do Vasco contra o Botafogo. É lamentável pelas atuações que ele vem mostrando no Vasco, mas é isso, é o que a gente tem, é o que vai acontecer nesse jogo de quarta-feira contra o Botafogo. O Vasco tem que mudar a chave, porque é um jogo de Copa do Brasil, um jogo classificatório, vale muito dinheiro para o Vasco, vale uma classificação importante para as oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o técnico Ramon Menezes também não vai poder treinar a equipe, o Thiago Kozlowski, mesmo expulso nesse jogo contra o Coritiba, vai poder treinar a equipe no banco de reservas para esse jogo contra o Botafogo, já que é outra competição, e o Júnior Lopes deve comandar a equipe apenas no fim de semana contra o Bragantino. E para essa partida contra o Botafogo, a comissão técnica vai poder contar com retornos importantes. Andrei deve estar de volta, Ricardo Graça não, o Leandro Castan e o Benítez também devem voltar. O Ricardo Graça, dos jogadores mais importantes, deve ser mesmo um jogador que não vai fazer parte do elenco para essa partida, mas são retornos importantes, principalmente do Benítez e do Leandro Castan, e o time volta a ganhar um pouco mais de corpo e tem que pensar o seguinte: a gente precisa ganhar o jogo contra o Botafogo. Se vai ser por um gol de diferença, vamos para os pênaltis. Mas o Vasco precisa da vitória contra o time do Botafogo para conseguir a classificação na Copa do Brasil. Mas voltando a falar sobre esse jogo do Coritiba, uma péssima atuação, principalmente no primeiro tempo, alguns jogadores individualmente deixando muito a desejar. Mas a gente tem fé, a gente é Vasco, a gente acredita sempre, e quarta-feira a gente com certeza em São Januário vai conseguir essa classificação contra o Botafogo, e depois no fim de semana uma vitória contra o Red Bull Brasil para tentar amenizar o ânimo e aí sim ganhar mais motivação, porque os 3 próximos jogos são 3 pedreiras, 2 jogos fora de casa e um clássico com o maior rival aqui no Rio de Janeiro.
Então, galera, eu quero saber agora a sua opinião. Coloca aqui embaixo, aqui no canal Ave Mais, a sua opinião. O que você achou do jogo? O que você achou do Pikachu? O que você achou do Bruno César, do Bruno Gomes? Eu quero saber os seus comentários, a sua análise do time que jogou hoje, que perdeu hoje em Curitiba por 1-0 para o fraco time do Curitiba, mas é isso. Vamos lá, eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo e vamos bater um papo aqui no canal Ave Mais. Beleza, galera? Bom restinho de domingo. Amanhã de manhã tem Bom Dia Gigante com Flávio Dias lá no canal Atenção Vascaínos e 7h30 da noite a nossa live tradicional no canal Atenção Vascaíno com Bismarck, Roberto Dinamite, eu, JP Scofone e Flávio Dias e quem sabe um grande convidado para bater um papo com a gente para falar sobre Vasco da Gama, que ainda é o nosso amor, porque o Vasco também dá cada uma pra gente, mas a gente segue amando, não tem jeito. Grande abraço, galera, bom restante de domingo. Valeu, tchau.